Me diz aí, qual é o prazo de vigência da medida provisória? E cabe controle de constitucionalidade dos seus requisitos de relevância e urgência? Essas e outras perguntas a gente vai responder hoje lendo o artigo 62 da Constituição Federal. Vamos lá? E o artigo 62 diz o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então a medida provisória tem natureza de lei, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei, como se fosse uma lei provisória. Ela vai valer por aquele período que a gente vai ver já qual é o período, e de imediato o presidente da República envia aquela medida provisória para o Congresso Nacional analisar se ela vai continuar valendo ou não. Se ela continuar valendo, essa medida provisória é convertida em lei. Se ela não continuar valendo, ela perde os seus efeitos e a lei anterior, que ela havia suspendido, se for o caso, volta a ter os seus efeitos. O importante aqui do artigo 62 é a gente analisar que os requisitos da medida provisória são relevância e urgência, quem tem competência para a medida provisória, que é o presidente da República, e que ela será de imediato, então não é em 24 horas, não é em 48 horas, é de imediato submetida ao Congresso Nacional. O parágrafo 1º diz: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1. Relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. B. Direito penal, processual penal e processual civil. C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Aqui a gente tem as vedações da medida provisória. Para que não pode medida provisória? Então a gente tem as questões de nacionalidade, cidadania, direitos políticos. Direitos políticos em geral não cabe medida provisória. Aqui o penal, processual penal e processo civil. Os dois processos e o penal. Aqui não entra o civil, tá? Então pode medida provisória para direito civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia dos seus membros, não pode. Aqui as leis orçamentárias, as 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. PPA, LDO e LOA. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Para essas 3 leis orçamentárias não cabe medida provisória. Créditos adicionais e suplementares também não pode, ressalvado o previsto no 67, parágrafo 3º. O que diz o 67, parágrafo 3º, são os créditos extraordinários, que são aqueles créditos para objetivos imprevisíveis e urgentes, como guerras, calamidade pública. São modalidades de créditos adicionais. Os créditos adicionais podem ser suplementares, especiais e extraordinários. Os extraordinários, que são possibilidades de guerra, calamidade pública, aí sim pode ser usada medida provisória para a abertura desse tipo de crédito. Para os suplementares e para os especiais, não, ok? Inciso 2. Não cabe medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Então, evitando aquela situação que ocorreu lá no governo do Collor, né? Detenção ou sequestro de bens, de poupança popular, qualquer ativo financeiro. Então, aqui foi incluída essa norma. Inciso 3, bastante importante, não cabe medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Sempre que a Constituição exigir lei complementar para alguma matéria, não cabe medida provisória para essa matéria, ok? Inciso 4, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, no caso em que já houve a votação de uma lei sobre uma matéria específica, essa lei já foi enviada para a sanção ou veto do Presidente da República. Não pode o Presidente da República emitir uma medida provisória de acordo com aquela matéria, uma medida provisória sobre aquela matéria. Não pode. O Presidente da República vai ter que sancionar ou vetar aquele projeto de lei que está lá na mesa dele. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, que são o II, IE, IPI, IOF e IEG, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte
se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Aqui uma norma de direito tributário, bastante importante. Diz que, se houver uma medida provisória relativa a impostos, então impostos não são tributos, tá? Aqui está falando de impostos. Não está incluído aqui taxa, não está incluído aqui contribuição, não, nada disso. São impostos. Então, se houver uma medida provisória relativa a impostos, a regra é que essa medida provisória só vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Então, se a medida provisória relativa a um imposto específico, IPTU, por exemplo, for publicada em 2024, em agosto de 2024, ela só vai produzir os seus efeitos no exercício seguinte, ou seja, em 2025, se ela for convertida em lei até 31 de dezembro de 2024. Então essa é a regra geral, exceto para esses impostos aqui. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra. Então, para esses impostos, há essa exceção de que a medida provisória vai valer sim a partir da data em que ela foi publicada. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então aqui muito importante, porque essa norma foi modificada. Antigamente, a medida provisória era editada e tinha a sua eficácia por 45 dias, não sei se você vai lembrar. E desses 45 dias ela poderia ser renovada infinitamente, não tinha prazo. Tem medida provisória que está valendo aí até hoje e não tem um prazo de vigência máximo. Agora tem essa regra. A medida provisória vai valer por 60 dias, o prazo máximo dela é de 60 dias e pode renovar, pode prorrogar só uma vez. Então o máximo que a medida provisória pode valer é de 120 dias. Ou seja, se uma medida provisória foi editada e foi publicada, ela vai valer por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Mas observe uma coisa, se dentro desse prazo, dos 60 ou da prorrogação de mais 60, tiver ali o recesso legislativo, o recesso não conta. Então ela pode valer por mais de 120 dias, porque ela não vai contar aquele período de recesso legislativo. Então isso aqui é bastante importante. É o que diz o parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então é possível que a medida provisória valha, ou seja, tenha a sua eficácia por mais de 120 dias, porque não vai contar esse recesso aqui. Mas o período previsto no parágrafo 3º, ou se cair na sua prova objetiva, o prazo dela é de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período, ok? E o Congresso Nacional deve disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas da medida provisória. Isso aqui é bastante importante, já foi cobrado em prova objetiva. O instrumento é decreto legislativo do Congresso Nacional. Lembra que eu falei para vocês? O Congresso Nacional emite decreto legislativo. Quando é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, em regra, a gente está falando de resolução. Então, Câmara dos Deputados, Senado Federal, regulam as suas normas por resolução. Quando é o Congresso Nacional como um todo, é por decreto legislativo. Então, em regra, é assim. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento dos seus pressupostos constitucionais. As casas do Congresso Nacional vão analisar a medida provisória e, antes de analisar o mérito, ou seja, o conteúdo daquela medida provisória, tem que analisar os pressupostos de relevância e urgência e a competência, que é do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então a regra aqui é que, se a medida provisória não for votada em até 45 dias da sua publicação,
Lembra que ela tem o prazo de 60 dias, né? Prorrogável. Mas bateu 45 dias, ela entra em regime de urgência. Regime de urgência significa que a casa tem que analisar aquela medida provisória em cada uma das casas do Congresso Nacional. E ficam sobrestadas até que se ultime a votação, ou seja, até que ela vote, até que a casa vote a medida provisória, ficam sobrestadas. Não pode votar mais nenhum projeto de lei. Aqui a doutrina afirma, e o STF tem abraçado essa corrente, de que não ficam sobrestadas todas as demais, como diz aqui a Constituição. Não são todas. Ficam sobrestadas só aqueles projetos de lei que podem ser votados e podem ser analisados por medida provisória. Os projetos de lei dos quais cabe medida provisória. Se for um projeto de lei do qual não cabe medida provisória, não fica sobrestado, não. Então, isso assim ensina a doutrina e é a corrente que o STF tem abraçado. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então, uma regra que repete lá, né, a regra de prorrogação. Só pode prorrogar uma vez por mais 60 dias. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Então, a casa iniciadora de MP é a Câmara dos Deputados. A casa revisora da MP é o Senado Federal. É isso que quer dizer o parágrafo 8º. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, o processo da medida provisória é diferente do processo das leis. Lá nas leis normais, elas são analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, elas são analisadas pelas comissões temáticas, depois vai para o Senado, vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pelas comissões temáticas do Senado também, mas aqui na MP não. Na medida provisória, quem analisa a MP primeiro é essa aqui, é a Comissão Mista de Deputados e Senadores. Uma comissão que agrega tanto deputados quanto senadores. E eles examinam as medidas provisórias e emitem o seu parecer. E esse parecer vai para cada uma das casas para votarem. Então, depois de analisado por essa comissão mista, vai para a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados vota. Depois vai para o Senado Federal vota. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, se a medida provisória não foi aceita, seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, não foi aceita, ou seja, se ela perdeu o prazo sem ter sido votada, então não pode o presidente da República apresentar uma outra medida provisória no mesmo sentido daquela que perdeu o prazo, daquela que perdeu a sua vigência, na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele ano. Sessão legislativa tem 2 períodos legislativos, lembra? Então, naquele ano, naquela sessão legislativa, não pode mais, só no próximo ano. Parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrente de ato praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Então, o que acontece se a medida provisória perder a sua eficácia, ou seja, não foi aceita, ou perdeu o prazo sem ter sido votada ainda, e ainda assim não foi editado o decreto legislativo? Lembra que tem que ser editado um decreto legislativo pelo Congresso Nacional, certo? Para regular os efeitos daquela medida provisória. Ela perdeu a sua eficácia. Tá, mas e aí? O que acontece depois disso? Então tem que ter um decreto legislativo. Se não tivesse esse decreto legislativo, o que acontece? A Constituição já apresenta a solução. Conservar-se-ão, ou seja, conservam-se, continuam as relações jurídicas, tudo que foi modificado, tudo que foi alterado pela medida provisória naquele prazo da medida provisória, vão continuar valendo. Então, não é porque a medida provisória perdeu a eficácia que tudo vai voltar, tudo vai zerar, tudo vai ser anulado. Não, não é assim. Então, conservam-se se não houver decreto legislativo, porque pode vir um decreto legislativo e dizer, não, perde sim, perde toda a eficácia. Nada que aquela medida provisória fez vai valer. O decreto legislativo pode fazer isso.
Vai contra a segurança jurídica? Vai. Não é bom que faça isso, mas ele pode fazer isso sim. Se ele não fizer, se não tiver decreto legislativo, aí conservam-se as relações jurídicas regidas por aquela medida provisória. Parágrafo 12. Aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor, até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, aqui a gente tem um projeto de lei de conversão. A medida provisória foi convertida em lei. Sucesso! O presidente da República apresentou, Congresso Nacional aceitou, Câmara de Deputados aceitou, Senado Federal aceitou, beleza. Então, ela foi transformada em lei. O que acontece? Se não houve alteração nenhuma, então não tem problema. A medida provisória continua no seu caminho sem alteração. A lei é uma continuidade daquela medida provisória, não tem problema. Agora ela é uma lei. Mas se o projeto de lei alterou a medida provisória, não é mais bem aquilo que o presidente da República tinha apresentado, aqui a gente tem o parágrafo 2º dizendo que esta, ou seja, a medida provisória, manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, o Congresso Nacional vai enviar esse projeto de lei alterado para o presidente da República sancionar ou vetar. Aí ele pode vetar e dizer, não era bem isso que eu queria com a medida provisória, não aceito esse projeto. Aí vai ser outra história. Aqui eu coloquei uma observação, que é um julgado do STF, respondendo àquela pergunta que eu coloquei lá no início. O STF disse o seguinte: a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite o controle de constitucionalidade de medida provisória quando se comprove desvio de finalidade ou abuso da competência normativa do chefe do Executivo pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, o presidente da República valeu-se de medida provisória para desconstituir o que deliberado pelo Congresso Nacional e reafirmado na derrubada dos vetos presidenciais as normas alteradas pela MP número 1135/2022. Então, o STF disse aqui que cabe sim controle de constitucionalidade de medida provisória, se houver o quê? Desvio de finalidade ou abuso de competência normativa, nos casos em que não houver realmente a tal da relevância e da urgência. O projeto não é relevante, o projeto não é urgente, então não cabe medida provisória. Aqui houve um desvio de finalidade ou abuso da competência normativa, segundo o caso. Então isso aqui é bastante importante e algo que a gente tem que prestar atenção. Cabe sim, isso aqui é comprovado e isso aqui é pedido nas provas objetivas, se cabe ou não controle de constitucionalidade das medidas provisórias. Beleza? Pessoal, aproveitando essa oportunidade que a gente está estudando lei seca aqui, vou apresentar para vocês um curso de um amigo meu bastante interessante que eu estudei, eu fiz e eu atesto que é muito bom mesmo. É o sistema de memorização Bruno Campos. Como funciona? Ele utiliza aquele método do Kumon. O Kumon, que tem aquele método de autoaprendizado, né, de autodidatismo, ele utiliza justamente aquele método de leitura da lei, depois exercícios, dos exercícios mais simples, mais básicos, aos mais difíceis, de memorização da lei seca. E também não é só lei seca. Depois que a gente estuda a letra da lei, memoriza a letra da lei, ele também insere doutrina e jurisprudência nesses materiais. Foi uma das formas que eu mais gostei de estudar e eu sempre falo com ele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado os detalhes do curso dele. Deixo aqui para vocês o site deles, que é o Sistema de Memorização BC, Bruno Campos. Então, no próximo vídeo a gente continua lendo o artigo 63 e eu deixo ele com você nesse vídeo aqui do lado. Te vejo lá, hein?